Muito bem, então eu quero começar o nosso encontro trazendo um versículo da Parashá Vayeler. Vayeler significa e foi. É uma das últimas parashiot, uma das últimas porções semanais do livro de Devarim, que o pessoal traduziu como Deuteronômio, mas essa é uma palavra tão complicada que eu prefiro usar Devarim, porque Devarim significa palavras, são as palavras de Moshe, as admoestações, podemos dizer assim, de Moshe, os elogios também de Moshe para os filhos de Israel, para que eles fossem encorajados e fortalecidos para entrar na terra de Israel sob a liderança de Yehoshua bin Nun, o Josué, filho de Nun. Então, na Parashá Vayeler, que significa e foi, começa assim com o capítulo 31, no versículo 1. Vayeler Moshe, e foi Moshe, e falou estas palavras a todo Israel. Então, antes de falecer, ele vai a cada uma das casas de estudos, segundo o Targum e Yonatan, para falar com os filhos de Israel. Outros comentaristas, como Narmanides e também o Rabbeinu Bar Hia, eles dizem que ele foi ao acampamento dos levitas e então, depois ele foi para o acampamento dos israelitas. Assim como uma pessoa vai se despedir dos seus amigos antes de se mudar de cidade, da mesma maneira, Moshe estava se despedindo dos filhos de Israel antes de fazer a travessia para o Gan Eden. O Rabi Haim Benatar, ele questiona isso. E ele pergunta, como que nós podemos afirmar para onde Moshe foi? Afinal, o texto da Torá é vago e não fornece para a gente nenhuma indicação a esse respeito. Veja, é interessante que o nome da Parashá é E foi Moshe. E a Torá não fala para onde foi Moshe. Mas então, aonde Moisés foi, afinal? Uma outra dúvida que precisa ser esclarecida é porque lá no Talmud, no Tratado de Shabat, na folha 30a, está escrito que não é anunciado para uma pessoa a data do seu falecimento. Dentre tudo o que a pessoa pode aprender, dentre toda a Hormá de Hashem, a sabedoria divina, essa é uma sabedoria oculta de todos os seres humanos. Nós não temos como saber o dia da nossa morte. Isso é conforme o Tratado de Shabat traz. Sendo assim, quem foi que informou a Moshe que ele iria morrer, sendo que até aqui a Torá não relata que Hashem falou com Moshe a respeito da sua morte. Então, quem foi que disse isso a Moshe? Para que ele fosse a todas as tribos ensinar a Sagrada Torá. Quem poderia ter informado Moshe que o fim da sua vida havia chegado? O Rav Haim Benatar explica esta questão e ele nos diz que acha apropriado explicar esta questão com base nos ensinamentos dos grandes sábios do Zohar HaKadosh, conforme está escrito no Zohar Bereshit, na folha 218b. Lá está dito assim: 40 dias antes do falecimento, a alma da pessoa deixa o corpo, conforme está dito em Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 6. E fujam as sombras. Ela visita o lugar que habitará no alto. Ou seja, quando um tzadik ele vai falecer, 40 dias antes do seu falecimento, ele sente isso. O Zohar nos conta que Rav Shimon Bar Yochai, ele sentiu que a alma de Rav Yitzhak, um dos alunos de Rav Shimon Bar Yochai, tinha saído do seu corpo. Ou seja, foi decretado que daqui 40 dias ele iria falecer. O corpo dele ainda vivia, mas a sua Neshama saiu do seu corpo 40 dias antes do seu falecimento. Isso ocorre com todas as pessoas. Porém, os tzadikim, eles sentem isso. Antes da pessoa falecer, a pessoa tem partes da alma dela que são retiradas do seu corpo. E quando chega o último dia de vida da pessoa, todas essas partes de alma são novamente reintegradas na pessoa. E isso responde à questão do porquê muitas pessoas que estão no final de sua vida, já muito doentes, no último dia de vida recuperam todas as suas forças. As pessoas até se levantam da cama, em muitos casos, e aí no último dia de vida, esta pessoa falece. E lá também está dito que o nome que é dado para um israelita
corresponde ao nome da sua alma. E nós podemos entender isso a partir de um outro versículo, né, de Provérbios, capítulo 10, no versículo 7, está escrito: o nome dos malévolos apodrecerá. Que na interpretação do Zohar Hadash, o Zohar Hadash nos traz, na seção de Ruth, lá está escrito, Ruth 84, que o ímpio, ou seja, o malévolo, aqui do versículo de Provérbios, ele não se lembrará do seu próprio nome, ele apodrecerá no dia do julgamento. Afinal, ele não tem uma alma. O ímpio não lembrará o seu próprio nome porque ele não tem uma alma. Daqui nós aprendemos que o ímpio são os mazikim, são as forças negativas. Estas forças negativas são como um vírus e a pessoa é como um hospedeiro. Ele cria uma barreira entre a alma e a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu, ele permanece revelado em todos os mundos de igual maneira. Todos os mundos são iguais diante de Hashem. Agora, os mundos que passaram por um processo de tzimtzum, de contração da luz divina, eles têm barreiras entre eles e Hashem. Portanto, a cada grau destes mundos que nós vamos descendo, até chegar no mundo material, o nosso mundo, a revelação de Hashem diminui. Isso implica que, no nosso mundo, onde existe uma contração ainda maior, a revelação divina também é menor. Nós temos, ao nosso entorno, muitas forças negativas. Essas forças negativas são forças de restrição, são limitações. E o utensílio de Hashem para revelar essa luz divina nos mundos abaixo, somos nós, o ser humano. Quando Hashem diz na Sagrada Torá, Bereshit Aleph, no Gênesis, capítulo 1, lá no Passuk, no versículo 26, onde está escrito Naaseh Adam, façamos o homem, façamos, significa que Deus convocou todos os anjos e ele extraiu parte de cada um destes anjos e colocou em Adão. Daqui nós aprendemos a razão pelo qual o ser humano tem semelhança com diversos animais da natureza, com a própria natureza em si. Quando anoitece, o ser humano precisa dormir. É uma necessidade fisiológica da natureza do ser humano dormir durante a noite. E a noite, a escuridão, é como o fechar dos olhos. E o dia, a clareza, é como o abrir dos olhos. Nosso corpo se comporta assim como é a natureza por uma razão. Porque a Kadosh Baruch Hu, ele pegou um pouco de cada anjo e colocou dentro de nós. O sopro divino que está dentro de Adão e as suas características fisiológicas, biológicas, a sua natureza, vem dos anjos, vem da natureza ao seu redor, que Hashem tirou dos anjos e colocou dentro de nós. Então, nós temos estas barreiras entre nós e Hashem, que causam sofrimento, que causam dor, devido às transgressões que nós cometemos. E todos os dias que nós cometemos uma transgressão, isso é como apertar o botão do sofrimento lá nos céus. Isso desencadeia para nós sofrimentos. Então, o ímpio, ele é como um vírus. Para que ele tenha um nome, ele precisa de um hospedeiro. E o hospedeiro somos nós. E para que ele tenha um hospedeiro, o hospedeiro precisa dar uma abertura para ele. E quando o vírus entra, esse vírus ganha o nome da pessoa, pois esse vírus faz uma barreira entre a alma da pessoa que ocupa o seu corpo e o mundo ao seu redor, onde a Shekhinah, a presença divina, está revelada. Porém, devido às barreiras da consciência, nós estamos impossibilitados de perceber o sagrado, bendito seja ele. Então, isso implica que o ímpio, isso é, as forças negativas, sem um hospedeiro no julgamento, elas não possuem um nome. Por isso que quando Mashiach chegar, após a ressurreição dos mortos, após a construção do Beit HaMikdash, quando todo o trabalho do Mashiach for concluído, ocorrerá que o mal será exterminado. A carne do Leviatã será dado aos tzadikim, aos Hassidim, aqueles que dedicaram a sua vida a servir a Deus. E eles terão deleite na luz divina. E todas as pessoas, após a ressurreição dos mortos, após esse processo, terão um deleite eterno com a luz divina. Porque o ímpio,
não vai ter mais um hospedeiro. Nós teremos encontrado a vacina para esse vírus. Qual é a vacina para o vírus? Justamente revelarmos a divindade neste mundo. E isso ocorre através da Torá e das mitzvot, porque Hashem se veste na Torá Kedushá. A Torá não está nos céus para que nós tenhamos que subir até os céus para compreendê-lo. A Torá não está do outro lado do mar para que nós tenhamos que pegar um barco e atravessar o oceano para conseguir entender a Torá. A Torá está próxima de nós. A Torá está junto de nós. Para isso, é preciso que nós tenhamos o mínimo de sensibilidade para a nossa natureza interior, para quebrar estas cascas que nos impedem de revelar a divindade no mundo. A revelação da divindade no mundo depende do ser humano. É esse o nosso propósito. É para isso que Hashem nos lança aqui neste abismo. E nós podemos até dizer que Hashem se lança no abismo. Isso é, a Kadosh Baruch Hu coloca da sua essência divina dentro de nós e ele se lança cada vez mais fundo com o propósito de extrair as faíscas de divindade que estão aprisionadas nestas clipot, como é conhecido pelos estudiosos. Então, o livro de Provérbios diz pra gente, no capítulo 23, verso 2, põe uma faca na tua garganta se tiveres alma, pois o ímpio não lembra o seu nome, ele não tem uma alma que carrega o seu nome. O ímpio, ele é um vírus que se aloca no hospedeiro. E para que ele tenha um nome, ele precisa de uma pessoa que vá realizar aquele ato. O ímpio é a oportunidade de transgredir. A partir do momento em que a pessoa transgride contra a Kadosh Baruch Hu, o ímpio assume uma personificação no mundo, que é a própria pessoa, Deus nos livre. O versículo nos diz, Vayeler Moshe, e foi Moshe. Isso indica para nós que a alma de Moshe, que é o espírito vivo, chamado Moshe, deixou o seu corpo. Vayeler Moshe, indicando então para nós que 40 dias antes da sua morte, Moshe sentiu que ele iria falecer e a sua alma o deixou, e foi Moshe. Esse é o significado deste versículo. E qual é a conexão desta sabedoria com Rosh Hashanah? 10 dias depois de Rosh Hashanah ocorre a expiação, o Yom Kippurim, o dia das expiações, o dia dos perdões de Deus para todo Israel. Neste dia é selado o destino da pessoa para o próximo ano. Tem uma história muito interessante que um rapaz me falou. Olha, eu queria ficar rico. O que eu posso fazer? Qual reza eu posso fazer para ficar rico? E eu falei para ele, de tudo que você ganhar, você tira 10% e você dá de caridade. Ele falou, mas para quem eu dou de caridade? Eu falei, olha, é como se fosse um investimento. Você precisa investir bem a sua caridade. Se você investir numa instituição de Torá, você estará possibilitando que muitas pessoas estudem Torá, você vai ter mérito no estudo de Torá de todas essas pessoas, mais do que isso. Além de ter o mérito do estudo da Torá de todos que estão estudando ali, inclusive do professor ou do rabino responsável por aquela instituição que você está financiando, além de tudo isso, a Kadosh Baruch Hu, ele vai te dar recursos materiais, ele vai aumentar a sua riqueza, ele vai aumentar a sua prosperidade. E ele falou, mas 10% é muito para eu dar para outra pessoa. Então eu disse para ele, olha, se você não está preparado para dar 10% para o pobre, este é um sinal claro que a Hashem está te dando, que você também não está preparado para ser próspero. A pessoa que não tem os utensílios espirituais para dar 10% daquilo que ela ganha para o próximo, para ajudar o próximo, seja uma instituição de Torá, seja uma pessoa carente que precisa ter o que comer, seja uma pessoa que precisa ter o que vestir, seja uma pessoa que precisa ter onde morar, seja qual for a necessidade do próximo, e você o ajuda, quando você faz este ato, a Kadosh Baruch Hu te dá bênçãos materiais e espirituais. Ele ajuda você a ter mais caminhos abertos neste mundo, portas abertas para realizar o seu propósito espiritual e também material neste mundo. Agora, se a pessoa está fechada para abrir a sua mão ao próximo, ela também estará fechada para receber.
A Kadosh Baruch Hu irá considerar dar para esta pessoa aquilo que ela precisa também, porque ela considera doar ao próximo aquilo que ele precisa. Percebe, pessoal, que a Kadosh Baruch Hu, ele é a nossa sombra, conforme está escrito no Tehillim. A Kadosh Baruch Hu, ele é conosco assim como nós somos com ele. A Kadosh Baruch Hu vai no caminho que nós escolhemos ir. Se nós escolhemos o caminho da vida, a Kadosh Baruch Hu vai conosco. Se nós escolhemos o caminho da morte, a Kadosh Baruch Hu também vai conosco. Agora, a Kadosh Baruch Hu, ele vai refletir para a gente a mesma luz que nós projetamos para cima. Se nós agimos com o próximo de forma caridosa, se nós somos bons com o próximo, se nós somos difíceis para se irar, mas fáceis em perdoar a transgressão, fáceis em perdoar a pessoa, ou seja, a Kadosh Baruch Hu também será assim conosco. A Kadosh Baruch Hu é bom com a gente quando nós somos bons com o próximo. Quanto mais nós doamos ao próximo e ajudamos o próximo, em todos os sentidos, espiritual, físico, material, também a Kadosh Baruch Hu abre para nós caminhos com alegria, com fartura, com sucesso, com bênção. E a bênção de Hashem é completa. O que é uma brahá? A brahá significa simetria, aquilo que permanece, é a harmonia para a pessoa, é uma harmonia da alma da pessoa. Então, quando Hashem dá uma bênção para a pessoa, aquela bênção ela é completa em todos os níveis. E qual é o ensinamento de 40 dias, pessoal? Porque Yom Kippur ocorre 10 dias após Rosh Hashanah, quando é selado o destino para a pessoa que andou no caminho da vida e para a pessoa que andou no caminho da morte. Isso é selado para a pessoa qual será a missão da pessoa neste mundo. Sendo assim, quais são os recursos, quais são as ferramentas, o quanto de saúde a pessoa precisa ter. Porque a pessoa pode ser escolhida, Deus nos livre, para fazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, numa cama de hospital, Deus nos livre. Ou ao contrário, uma pessoa pode ser escolhida para a missão de santificar o nome de Hashem em um lugar paradisíaco, muito feliz, com bem-estar, com saúde, com tudo de bom. Ou seja, tudo está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. O caminho da vida e o caminho da morte. Mas nós somos quem escolhemos qual caminho nós desejamos ir. E Akadosh Baruch Hu irá selar este caminho em Yom Kippur. É muito bom jejuar na véspera de Rosh Hashanah, como eu disse para vocês no nosso primeiro encontro sobre Rosh Hashanah, justamente porque é uma oportunidade da pessoa cancelar todos os maus decretos que poderiam ser decretados sobre ela em Rosh Hashanah. É uma grande possibilidade da pessoa trazer sobre si o julgamento para que ela julgue a si própria. Pois através do sofrimento do jejum que a pessoa faz, ela tem a possibilidade de anular todos estes decretos. Então, é um grande conselho que a pessoa jejue na véspera de Rosh Hashanah. Quando chega Rosh Chodesh Elul, é o primeiro dia em que começam a sair as partes da alma do ano da pessoa até Yom Kippur. Em Yom Kippur, a pessoa ela é totalmente transformada para uma nova vida, um novo ano, novas possibilidades que se abriram para ela. Aquilo que ela colheu permanecerá no seu celeiro e agora abrem-se para ela novos portais de sabedoria, de prosperidade, de bem-estar, com tudo de bom. São 40 dias desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur. De igual maneira, então, são 40 dias, conforme está escrito no Zohar Bereshit 218b, antes do falecimento, que a alma da pessoa deixa o corpo, conforme está escrito, e fujam as sombras, ou seja, a alma visitará o lugar no alto.